Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Pode haver pessoas que tenham vindo hoje e sentirem medo na sua vida. Confesso-vos, eu estou com medo. E não é em vão que hoje o meu devocional foi sobre lançar as ansiedades ao nosso Deus, porque Ele cuidará de nós. Eu estou com medo com aquilo que vai acontecer na terça-feira, mas sei que Deus está conosco. Muitos de nós até podem acreditar na verdade, mas parece que às vezes a alegria tende ou tarda a aparecer. Outros talvez sintam que a sua fé devia fazer com que as suas vidas produzissem mais espiritualmente. Sentem que aquilo que fazem nunca chega. E há quem também possa perguntar, será que isto tudo faz sentido? Então o título da mensagem de hoje é Faz Sentido. E vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 23. Colossenses capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 23. E vamos fazer a leitura integral deste texto. Vamos ouvir um pequeno contexto. Vamos depois ler versículo a versículo. Vamos a isso? Colossenses capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 23. E diz o seguinte: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. E despejando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Estas coisas são apenas sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina a seu arbítrio com um pretexto de humildade. E o culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos orar. Bom Pai, nós queremos te pedir que tu possas abençoar a pregação da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, relembrar que Paulo estava preso quando escreve esta carta. Ele nunca tinha estado em Colossos e, mesmo assim, preocupa-se com a igreja. E preocupa-se porque as notícias não eram animadoras. Surgiram pessoas dentro dos bancos da igreja a dizer que Cristo era insuficiente. E Paulo responde com uma das cartas mais cristocêntricas de todo o Novo Testamento. Quando chega ao versículo 11... já tinha dito algo fundamental antes. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Isto é, Jesus é Deus. Paulo vai mostrar então que Cristo não deixou nada incompleto e por isso nada podemos acrescentar. Então podemos afirmar convictamente, só em Cristo a nossa vida faz sentido. Então, em primeiro lugar, vamos ver que em Cristo nós somos transformados. Vamos ler o versículo 11. Eu traduzi um pouco mais para a nossa língua e diretamente do original, que diz o seguinte, versículo 11. Nele também foste circuncidados, não por intervenção humana, mas no despojamento. A ideia aqui é amputar do corpo da carne na circuncisão de Cristo. Então Paulo começa a falar da circuncisão. E faz sentido
porque era o sinal da aliança do povo com Deus no Antigo Testamento. E apontava para algo maior e que ainda estava para vir. E que, entretanto, tinha vindo naquela altura Jesus Cristo. Há aqui um contraste que Paulo pretende mostrar neste versículo. A circuncisão física era feita na pele. A circuncisão de Cristo era feita no coração. Paulo usa então a imagem de uma amputação para mostrar aquilo que Cristo fez. Ele retira a natureza pecaminosa. E reparemos, não foram as pessoas que se circuncidaram no coração. Eles foram circuncidados por Cristo. Isto mostra que tudo é obra exclusiva de Deus, sem qualquer intervenção humana. Os falsos mestres queriam que os colossenses se circuncidassem para serem então verdadeiramente povo de Deus. Dessa forma estavam a dar algum tipo de mérito, algum tipo de crédito ao ser humano. Paulo olha para eles e diz: não, vocês já foram circuncidados no coração por Cristo. E isso faz com que a vossa vida mude por completo. Agora, como é que Cristo fez essa circuncisão no coração? Poderemos pensar, então, como é que Cristo faz essa circuncisão? Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, nele igualmente foste ressuscitados mediante a fé na operação de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Cristo fez o que fez através da sua morte e ressurreição. Há circuncisão de coração porque Cristo morreu e ressuscitou. Se no versículo 11 nós vemos a imagem da circuncisão, Paulo usa agora a imagem do batismo. Isto para explicar o que aconteceu. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos, daí a imagem da imersão, morremos e ressuscitamos com Ele. O que aconteceu assim com Cristo é também aplicado à nossa vida. Poderão então pensar, então o batismo salva? Não, o batismo não salva. Paulo é claro, o que transforma é a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O batismo é assim o sinal apenas da nossa ligação. Estamos assim unidos a alguém que veio, alguém que morreu e ressuscitou e continua a viver. E isso muda tudo. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, deu-vos vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as transgressões. Paulo agora usa uma palavra ainda mais pesada. Ele diz mortos. O morto espiritual está separado de Deus. Não tem qualquer possibilidade de se aproximar a Deus. Nem sequer precisa, ou melhor, nem sequer entende que precisa de ser salvo. Por isso é que Deus tomou a iniciativa, porque o morto espiritual não percebe. E como é que Deus tomou a iniciativa? Enviou o seu Filho até à cruz para levar sobre si a ira que nós merecíamos devido aos nossos pecados. E depois ressuscitou ao terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. A salvação vem assim de Deus e a salvação traz também o perdão. Por isso Paulo diz neste texto, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. O sentido da palavra é claro. Não são alguns, não são aqueles que nós consideramos aceitáveis na nossa igreja, são todos os pecados, incluindo aqueles que nós consideramos os mais terríveis. Se todo o pecado foi perdoado, por que é que ele ainda precisa de ser confessado? Porque o Espírito Santo habita em nós. E onde o Espírito habita, o pecado incomoda. E isto é sinal de vida espiritual. O sinal de vida espiritual é quando o pecado te incomoda, porque tens o Espírito. O sinal de um morto espiritual é quando o pecado já não incomoda. Então, quando nós achamos que Deus aceita tudo por amor, não, Deus é amor, Deus aceita as tuas decisões, aquilo que tu fazes, porque Deus é amor. Não! Isso é sinal de que o pecado já nos deixou de incomodar.
Mas também quero te dizer o seguinte: Deus é amor e Deus é santo. Essas duas verdades nunca se separam. Por isso, quando te lembrares que Deus é amor, ótimo. Mas lembra-te que Deus também é santo. Versículo 14. Tendo apagado o título da dívida que era contra nós pelos seus decretos, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, como é que Deus realizou esse perdão? Paulo usa uma imagem que naquela altura todos conheciam. No mundo greco-romano, quando alguém contraía uma dívida, assinavam um documento reconhecendo o que devia. Enquanto a dívida não fosse paga, aquele documento ficava exposto, dizendo: esta pessoa deve-me. Faz-me lembrar há uns anos, quando estava no Porto, havia lá uma montra de uma loja que dizia assim: esta pessoa deve isto desde o dia tal. Era mais ou menos a mesma coisa. Quando a dívida fosse saldada, pregavam então o recibo naquela tábua para que todos vissem: está liquidada. Rafael já não me deve mais, está pago, está liquidado, está consumado. Paulo mostra assim a nossa situação diante de Deus. A lei exige perfeição. Por outro lado, a nossa vida acumula dívidas devido ao nosso pecado que nós nunca conseguiremos saldar. Por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. E o que é que Deus fez? Deixou-nos à deriva? Não. Deus somou todas as nossas dívidas. Deus emitiu a fatura, pagou o preço com a vida do seu Filho Jesus e pregou o recibo na cruz. Por isso é que está lá a dizer: está consumado. Está pago. A lista de todas as nossas transgressões foi paga, foi cancelada. Então o pecado foi consumado para que ele não nos consuma mais. E se o pecado consumado ainda te consome, isto é, às vezes aquilo que nós fizemos no passado, pedimos perdão a Deus, mas aquilo não sai da nossa mente. E nós pensamos: como é que é possível eu, como pastor, ter feito isto? Eu já pedi ao Senhor, mas aquilo não sai da minha mente. Então volta para a cruz, volta a colocar o teu olhar na cruz e diz: está pago. O recibo foi pregado, já não há nada. Estamos limpos em Jesus. Versículo 15. E despejando os principados e as potestades, publicamente a expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz acontece outra coisa extraordinária. Paulo usa uma outra imagem que o mundo greco-romano também conhecia bem: o desfile triunfal. Quando um general vencia a batalha, regressava à cidade com os inimigos presos atrás na sua carruagem. Todos tinham visto quem tinha vencido, todos tinham visto quem tinha perdido. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O que parecia a maior derrota da história foi, afinal, a maior vitória. O diabo e os seus anjos foram derrotados publicamente na cruz. E por isso, mesmo nós podendo ser derrubados nesta vida, a vitória final já nos foi dada em Jesus. E por isso nós devemos ser felizes em Jesus. E essa vitória não depende de como nós nos sentimos, depende sim daquilo que Cristo fez. Quando nós pensamos sobre isto, é difícil, nós não nos surpreendemos. Como é que pessoas imperfeitas são amadas desta forma? Como é que alguém perfeito ama-me? Sendo eu imperfeito e já tenho dificuldade em amar algumas pessoas imperfeitas, como é que alguém perfeito ama o imperfeito? Eu não sei explicar. Só sei que Deus nos ama ao ponto de ter enviado o seu único Filho para pagar a nossa dívida, derrotar o acusador e dar-nos a vida eterna. A obra está completa. Nada ficou por fazer. E é aqui que o legalismo entrou na igreja em Colossos. Não o legalismo óbvio, porque esse normalmente é óbvio. É um legalismo subtil. Achamos quase que não se nota, mas ele é muito perigoso. Será que ainda tem algumas ramificações nos dias de hoje? Eu acredito que sim. Alguns exemplos. O cristão que sente que Deus o ama mais quando faz o seu devocional. Cumprir as regras, Deus ama mais.
Como se o amor de Deus dependesse da nossa consistência e não da obra de Jesus. Jesus ama-te. Deus ama-te. Pode se entristecer contigo mais ou menos, mas o seu amor por nós não muda. Ou então, por outro lado, achamos que nós pecamos, então Deus já não nos ama. Isto é algo que nós devemos, inclusive, ensinar aos nossos filhos. Olha, o meu amor por ti continua, mas entristeceste-me com o teu pecado. Mas o meu amor por ti, esse ele não muda. É o mesmo amor de Deus. Aliás, o amor de Deus é mais intenso. Quando este pensamento se vive numa igreja, acontece algo preocupante. Quem está a lutar contra o pecado sente, sem dizer nada, que há um nível mínimo de espiritualidade para se ser aceito. E não é verdade. Num destes exemplos, fazer o devocional ou pecar, não pecar, parece grave. Alguns até parecem saudáveis. E é exatamente aí que o legalismo é preguiçoso, tem aparência de piedade, mas está assente na ideia de que Cristo não foi suficiente e que nós precisamos fazer alguma coisa mais para Deus nos amar mais. Achamos que nós temos que fechar a conta quando a conta já foi saldada por Cristo. Paulo é claro, já foste transformados. Em Cristo tudo foi feito. Então a resposta ao legalismo não é baixar a fasquia, é perceber que Cristo cumpriu. Por isso podes parar de avaliar a tua vida constantemente com aquele peso. Não, descansa. Descansa naquilo que Cristo fez. Quem descansa em Cristo quer agradar mais a Cristo. Por amor, não por medo. Tudo o que é feito por medo tem os dias contados. Quando é feito por amor, é sinal de transformação. Em segundo lugar, vamos ver que em Cristo cumpriu-se. Versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julga por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua de nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo agora muda de tom. Até aqui mostrou o que Cristo fez, agora mostra as consequências práticas e começa com uma proibição direta. Não deixem que ninguém vos julgue. Havia pessoas em Colossos a usar a comida, a bebida, dias de festa, sábados, como critério de espiritualidade. Quem não cumprisse era julgado e considerado, tu és menos espiritual. Paulo diz que isso é um erro sério. Porquê? Porque todas essas práticas tinham um propósito, apontar para Cristo. Eram sinais de estrada a apontar o caminho, não eram o destino final. Pensa numa sombra no chão. Ela só existe porque alguém está presente a esconder a luz. As festas, os sábados, as leis alimentares eram isso. Eram a sombra de Cristo antes de ele chegar. Quando Cristo chegou, o que apontava para ele cumpriu-se nele. E ninguém continua a olhar para a sombra quando a pessoa já está à sua frente. Agora, se Cristo é a realidade, então usar as sombras como medida de espiritualidade é, na prática, preferir a sombra à pessoa. É estarmos diante de uma imagem bela e estarmos a tirar a fotografia e contemplarmos mais a fotografia do que propriamente a beleza da natureza. Hoje o mesmo erro tem formas diferentes, mas a mesma raiz. Por exemplo, o legalismo do julgamento silencioso. Às vezes nós julgamos as pessoas. Aquela sorriu mais no louvor. Olha para... E essa pessoa então olha para aquela que não sorri, está sério e pensa assim, esta pessoa é menos espiritual do que eu, porque eu canto, eu levanto as mãos, eu bato as palmas, eu salto, eu pulo, eu sou mais espiritual. E a expressão emocional tornou-se medida de espiritualidade. Mas Paulo não diz que o corpo é emoção, diz que o corpo é Cristo. Então há o legalismo do julgamento silencioso em que nós julgamos uns aos outros o nível de espiritualidade. Há também o legalismo da crítica. O que critica a forma como o culto é conduzido, as músicas, a maneira como se prega, como com o tom de quem sabe que devia ser feito. A crítica pode soar a discernimento. Pode parecer até muito saudável a alguém criticar.
mas há uma diferença entre discernimento e julgamento. O discernimento serve a igreja. O julgamento serve o ego de quem julga. Se me estiver a aumentar o ego, é porque eu estou a julgar. Se eu estiver a servir a igreja, é porque é discernimento. O discernimento aproxima-se mesmo quando se discorda. O julgamento afasta-se quando há discordância. E raramente quem julga tem acesso ao quadro todo. Sem esse quadro é fácil de condenar o que não se entende. Paulo viu isto em Colossos e acredito que se ainda vê hoje nas nossas igrejas. Uns aos outros. Não precisamos de encontrar critérios alternativos de espiritualidade. Porque o único critério que se coloca é: estamos em Cristo ou não estamos em Cristo? Se a resposta é sim, o julgamento perde o seu poder. Não porque seja tudo igual, mas porque a aceitação dos outros. No lugar, vamos ver que em Cristo temos tudo o que nós precisamos. Versículo 18 e 19. Diz o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretendendo ter prazer em humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que viu, inchado pela sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Paulo continua, fala de uma terceira ameaça. Havia em Colossos pessoas que diziam ter acesso a coisas especiais, visões, experiências, contacto com os anjos, e usavam isso para mostrar que eram superiores aos outros. E desqualificavam as pessoas, porque diziam que estavam a perder coisas essenciais à fé. Paulo chama isso de arrogância disfarçada de humildade. E é verdade, estas pessoas apresentavam-se como humildes, tão humildes que diziam que nem se atreviam a ir diretamente a Deus. No entanto, por baixo dessa humildade havia um orgulho enorme. O orgulho de quem acha que tem alguma coisa que os outros não têm. E isso é superioridade. E isso é pecado. Neste versículo 19, reparem, nós encontramos o foco principal deste texto. Paulo mostra o problema na raiz. Não se estavam a agarrar à cabeça. E a cabeça é Cristo. E um corpo que está sem cabeça pode continuar a movimentar-se durante algum tempo. Pode até parecer vivo. Pode até crescer numericamente. Pode até encher salas. Mas o crescimento que vem de Deus é diferente. É espiritual. Tudo o que o cristão precisa vem de Cristo. Não é de Cristo mais alguma coisa, é de Cristo. Quem procura visões, experiências, intermediários, e hoje está um bocado na moda isso, as experiências, as sensações, está a pretender complementar Cristo. Está a afastar-se passo a passo da única fonte que existe. Hoje em dia, estas coisas que existiam em Colossos também acontecem nas nossas igrejas. Com talvez roupagem diferente. Sabem, um misticismo da emoção. A igreja mede a espiritualidade pela intensidade que acontece nos cultos. Está um pouco ligado com aquilo que nós já vimos. O crente sente que a sua fé só é verdadeira quando fica arrepiado. Sente que a sua fé só é verdadeira quando chora, quando sente algo forte. Hoje não bateu, não foi bom. E quando acha que o culto foi morno, ou quando tudo passa a ser criticado, começa a duvidar de tudo, inclusive de Deus e até de si próprio. Agora repara no versículo 19. Diz, o crescimento vem da ligação à cabeça, não da intensidade daquilo que tu sentes. A presença de Deus não depende do que o culto produziu em ti. Deus não está mais presente quando tu estás arrepiado. E Deus não está menos presente quando tu estás seco. Deus está presente porque Cristo está presente. E Cristo não vai a lado nenhum conforme o teu estado emocional. Isto não é uma crítica à emoção. Há pouco emocionei-me. A emoção é boa. Os salmos estão cheios de emoção. Mas a emoção deve ser uma resposta à verdade, não uma medida da presença de Deus.
Quando se inverte essa ordem, a experiência ocupa o lugar de Cristo. E um corpo que soltou a cabeça não cresce espiritualmente. Não é em vão que em alguns lados já não chamam culto, mas uma experiência. Vem sentir. Vem emocionar-te connosco. Em segundo lugar, também há o misticismo da confirmação constante. A pessoa que está a tomar uma decisão importante, leu a Bíblia, orou, falou com alguém de confiança e sabe aquilo que deve fazer. Mas ainda assim fica à espera de um sinal claro. Não sei se isso já aconteceu convosco. Sabem aquilo que têm que fazer, mas parece que têm que ter um sinal da parte do Senhor. Misticismo. Então me dizem, vamos abrir a Bíblia ao acaso para ver o que é que acontece hoje, o que é que eu leio hoje. Estão sempre à espera de um sonho, de um sentimento, eu ainda não senti nada. Uma coincidência. Eu lembro-me quando estava a pensar ir para a Igreja da Graça, ou quando houve o convite, de repente só via palavras a dizer graça. Eu assim, talvez seja o Senhor a falar comigo. Eu sei. Mas nós não podemos viver dessas coisas. Viver na palavra. Às vezes nós andamos à procura de sinais porque temos apenas cobardia de tomar decisões. Este era o erro do Colossos, com roupa diferente. E a palavra de Paulo é mesmo para nós. Agarra-te à cabeça. Agarra-te a Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Se tens Cristo, tens tudo o que Deus tem para dar. Em último lugar, vamos ver, em Cristo somos livres. Versículo 20. Se morreste com Cristo para os elementos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças tais como. Então Paulo diz aqui agora algo muito importante. Se morreste com Cristo, morreste para o mundo. O mundo não tem poder sobre quem morreu em Cristo. Então pergunta com espanto, como é que as pessoas que morreram com Cristo continuam a viver como se ainda pertencessem a este mundo? Versículo 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques nisto. Paulo cita as regras dos falsos mestres, faz lembrar quase no Antigo Testamento 10 mandamentos transformaram em 600 e tal regras. E falo até, Paulo, com ironia. São 3 proibições que resumem uma religião inteira. Não toques, não proves, não manuseis. É assim que o ascetismo funciona. Há sempre alguém a acrescentar um não. Nós ouvimos com muita facilidade, não, o crente não pode, o crente não deve, o crente não... Tanto assim. A lista vai crescendo, muitas vezes são fruto de experiências e não da palavra, não da doutrina. E a fé vai sendo substituída com uma lista de regras. O problema é que isto soa a piedade, parece muito sério, não tem qualquer base bíblica. Parece que quanto mais regras, mais espiritual a pessoa é. E Cristo vai ficando mais distante, porque a pessoa começa a amar mais as regras do que Cristo. Versículo 22 a 23. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas estas coisas com uso destroem-se. Tais coisas têm, na verdade, reputação de sabedoria no culto voluntário, na humildade e na austeridade para com o corpo, mas não têm qualquer valor, servindo apenas para satisfazer a carne. Então estas regras parecem todas ter sabedoria. Quem a segue pode parecer mais espiritual, talvez mais dedicado, talvez até mais sério na fé. E é exatamente aí o perigo. Paulo diz uma coisa importante. Estas regras não têm valor algum contra os desejos da carne. Nenhum. Ou seja, tu não vais conseguir lidar com o problema na tua vida com regras. As regras não reduzem o pecado, não transformam o coração, não aproximam de Deus. Acabam por alimentar o orgulho de quem as cumpre. Eu fiquei há 1 ano consecutivo a fazer isto e aquilo. Reparem, eu sou bom. Olhemos para o que Jesus disse. Jesus disse que se a mão te escandalizar, é melhor cortá-la. Eu acho que ainda ninguém cortou a mão. Mas era uma forma de dizer que o problema nunca está na mão. Está no coração. E o coração não se muda com listas, muda-se com Cristo. Aquilo que vos quero dizer
é isto. O nosso coração não é transformado com faz isto, não faças isto, faz isto, não faças aquilo. O nosso coração é transformado quando nós nos aproximamos de Cristo. Hoje o ascetismo também continua vivo. Só mudou a maneira de se apresentar. O crente acha, às vezes, que sofrer é sempre sinal de espiritualidade. Eu, como sofro mais que o Paulo Ribeiro, eu sou mais espiritual que o Paulo. Ou quanto mais difícil for a vida cristã, mais agradável é a Deus. Às vezes até dizemos na brincadeira, o batismo deve ser feito com água fria para mostrar que a vida cristã é difícil. E quem vive com alegria, quem vive com descontração, talvez achemos que não está a levar a fé a sério. Os versículos 22 e 23 respondem diretamente a isto. Têm a reputação de sabedoria, parece sério, mas não tem valor algum. O sofrimento autoimposto não transforma o coração. Deus não quer sacrifícios. Só Cristo o faz. Em Cristo nós somos livres. Não livres para fazer o que queremos, mas livres de ter de merecer o que Cristo já nos deu. Nunca vais merecer o que Cristo fez por ti, por mais que obedeças. Legalismo, misticismo, ascetismos, 3 ameaças diferentes, sempre com a ideia de completar aquilo que Cristo fez. Não vais lá por regras. Pede a Cristo, transforma o teu coração. E aí a obediência será natural de um coração que ama a Cristo. Paulo escreve de uma prisão para uma igreja que nunca visitou, porque esta verdade era fundamental para ser dita. A obra está completa, a dívida foi paga, as sombras cumpriram-se, Cristo sustenta tudo. Agora, onde é que nós estamos a procurar na nossa vida aquilo que só Cristo nos pode dar? Talvez na consistência do nosso devocional. Talvez na intensidade com que nós sentimos o culto. Talvez nas regras que cumprimos ou que impomos aos outros. Talvez à espera de um sinal que ainda não chegou. Talvez no sofrimento que achas que te aproxima mais de Deus. Paulo olha para tudo isto e diz, já tens Cristo. Em Cristo tens tudo, descansa. E aqueles que descansam no Senhor renovarão as suas forças. A tua vida encontra sentido em Cristo porque Ele já transformou o que nós éramos. O teu pecado encontra resposta em Cristo porque a dívida foi paga na cruz. A tua luta encontra esperança em Cristo porque quem te acusava já foi derrotado. Tudo faz sentido em Cristo. Nós vamos para as batalhas, sabendo que o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não recusou dar o seu filho não nos dará também todas as outras coisas? Descansa no Senhor. E se esse for o teu desejo, certamente que o Senhor te concederá. Entrega por isso o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Deus nos abençoe.